carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 13. Tá certo? É no Novo Testamento. Vai passar os 4 evangelhos, depois vai passar o livro de Atos, depois a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, logo após a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a segunda carta, e logo após a carta do apóstolo Paulo às Gálatas. E quando você encontrar, você vai procurar o capítulo 3, e logo após o versículo 13. Capítulo 3, a partir do versículo 13. Quem já encontrou, diga graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amém? É isso também que você está lendo? Pois então repita comigo bem forte, tá bom? O versículo 13. Vamos ver. Cristo, diga, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se, diga, fazendo-se maldição por nós. Amém? Coloca agora a tua Bíblia sobre o teu assento. Feche teus olhos agora. Coloca as tuas mãos sobre o teu coração. Pensa em Deus agora. Coloca a tua ansiedade diante do Senhor, aquilo que você ainda vai resolver nesse dia ou nessa semana. Coloca agora diante de Deus. Fale para Deus nessa manhã como está o teu coração. Diga para Ele que você está aqui para glorificar o nome do Senhor, que você precisa de uma resposta de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi lida e vai ser pregada agora. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira, e fala de uma forma poderosa, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, no nome de Jesus. Agora vamos aplaudir bem forte. Vamos aplaudir bem forte a esse Deus todo-poderoso, que se fez maldito por nós, para nos dar a salvação. Diga graças a Deus, diga glória a Deus. Amém? Toma o teu assento então. Toma o teu assento. Olhem todos para cá, tá bom? E essa pessoa que está do teu lado, diga assim para ela: não converse comigo, tá certo? Olhem todos para cá. Então, o próprio Jesus Cristo, ele foi levado até aquela cruz, e a Bíblia dizia claramente, em toda a lei, o que nós vamos ler daqui a pouco, que aquele que fosse pregado numa cruz era considerado maldito. Era uma sentença de morte, usada pelos assírios, persas, fenícios, egípcios, gregos e romanos. Todos esses povos usavam a cruz como uma penalidade maior. Era a pena de morte, era mais dolorosa. E a Bíblia dizia claramente: aquele que for pendurado no madeiro, esse é maldito. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Pastor, que lei é essa? A lei que Moisés recebeu de Deus lá no Monte Sinai. E ele diz agora nessa carta aos Gálatas que essa lei era uma maldição. Por quê, pastor? Que a lei é considerada como uma maldição para o apóstolo Paulo. Porque a lei, ela não tinha poder para salvar ninguém. Por quê? Porque ninguém cumpria a lei em sua totalidade. E pastor, para que veio então a lei? Para que todo homem tivesse a consciência de que ele não pode alcançar o patamar da santidade que Deus quer. Que nós precisamos de um Redentor, que nós precisamos de um Salvador, porque pelas nossas obras e o nosso esforço
nós não teríamos salvação. Amém? Então a lei, ela existiu e ela veio da parte de Deus exatamente para isso, para nos mostrar a nossa incapacidade de sermos santos, de alcançarmos essa condição de santidade da qual o próprio Deus exigiu na lei. Amém? Mas nós sabemos, amados, que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei para nos dar a salvação. Diga graças a Deus por isso. Ainda no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Procure aí. Amém? Quem já encontrou, diga graças a Deus. Ele vai dizer aqui, ó: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Maldição vem do grego katara. E ele diz que se a pessoa ainda estiver sobre o regime da lei, tentando obedecer toda a lei, essa pessoa está debaixo de maldição. E nós vamos entender por quê. E ele diz assim: maldito aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Amém? O que ele está dizendo? Olha, que se a pessoa não cumprir toda a lei, ela está debaixo de maldição. A pessoa que quer servir a lei, ela tem que cumprir não só um dos mandamentos. Não é simplesmente os 10 mandamentos. A lei de Deus não é só isso. Os 10 mandamentos era como se fosse a síntese dos mandamentos de Deus, mas não são esses. Teriam ainda os rituais, até mesmo dentro da casa do Senhor. Mas ele diz, olha, se a pessoa quiser ainda viver segundo a lei, ela vai estar debaixo de maldição, porque ela não vai conseguir cumprir toda a lei. E quando ela não conseguia cumprir a lei, vinha o que sobre a vida dela? Olhem todos para cá, eu quero que você olhe para mim. Aquela pessoa que estava debaixo do regime da lei, e ela não conseguia obedecer todas aquelas leis, aqueles rituais, vinham maldições contra ela. Enfermidades, dores e também a morte. Todas essas dificuldades viriam da desobediência, do pecado. E o pecado, vamos ler aqui, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Procure capítulo 6. Capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos ler o versículo 23. A primeira parte do versículo 23. Ele vai dizer aqui, ó: porque o salário do pecado é a morte. Se cada um de nós ainda estivéssemos hoje sobre o regime da lei, qualquer desobediência a um dos estatutos da lei traria uma penalidade, traria sobre cada um de nós uma sentença. Como é que era feito naquela época? Se a pessoa cometesse algum crime ou fizesse algo errado, ela teria que levar um animal até a presença dos sacerdotes, para que aquele animal ali fosse sacrificado. E o sangue daquele animal, no altar do templo, ele substituía o sangue daquela pessoa que pecou e daquela pessoa que errou. Mas nós sabemos hoje, o escritor de Hebreus, ele disse claramente que não resolvia. Todos aqueles sacrifícios de animais não resolviam. Teria que Deus mandar o Filho dele, Jesus Cristo, que não pecou. Amém? Vamos até o livro de Deuteronômio, procure aí. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, também conhecido como a segunda lei. Capítulo 21, a partir do versículo 22. Amém? Você vai ver que uma pessoa crucificada,
era considerada como uma pessoa maldita. Deuteronômio capítulo 21, versículo 22. Quem encontrou? Amém? Diz assim: quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurarás no madeiro. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Olhem todos para cá. Jesus Cristo, ele foi considerado maldito, porque ele foi pregado naquela cruz. E qual era o pecado dele? Para ser pregado numa cruz, a pessoa não teria que ser digno do juízo de morte? Qual foi o pecado que ele cometeu para ser pregado numa cruz? O pecado que ele cometeu para muitos foi o amor. Era um amor não que era levado em conta atos, não. O amor de Jesus por cada um de nós era uma atitude. Ele não olhava simplesmente para o teu erro. Ele olhava para o teu coração. Ele amava as pessoas. Quando muitos, até mesmo aquele exemplo daquela mulher encontrada em adultério, e os fariseus levam aquela mulher diante do Senhor Jesus e fala para ele: olha, pela lei, o que deve ser feito com essa mulher? Aí Jesus, ele está ali tranquilo, ele olha nos olhos daqueles homens e pergunta: olha, vamos fazer o seguinte, aquele que não tem pecado, seja a primeira pessoa a lançar uma pedra. Ninguém poderia morrer sem ter pelo menos duas testemunhas. E sabe por que ele falou para a pessoa lançar a pedra? Porque a primeira pessoa que lançasse a pedra era a testemunha contra aquela pessoa. Se ela tivesse mentindo, cairia contra ela, porque ela foi a primeira pessoa. Agora, um erro: a lei também dizia que no caso do adultério teria que morrer a mulher junto com o homem, porque a mulher não vai adulterar só. Mas por que levaram só a mulher? Jesus Cristo podia muito bem perguntar, né? Cadê a pessoa que estava adulterando com ela? Então eram pessoas falsas, eram pessoas hipócritas. O ser humano sendo falso, hipócrita, mentiroso, mesmo assim Jesus Cristo morreu por cada um de nós. Ele foi pendurado naquele madeiro, pendurado na cruz, e considerado como maldito, por causa do amor que ele tinha pelo ser humano. Vamos ver aqui, ainda no livro de Deuteronômio, procure. Capítulo 27, versículo 26, procure. Capítulo 27, versículo 26. Diz aqui, ó: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá: amém. Então, aquela pessoa que estava debaixo da lei, se ela não cumprisse com todas as ordens da lei, essa pessoa era considerada maldita. Muitos até mesmo réus de morte. E a maioria das vezes, se você se recorda bem, como mataram Estevão? Não foi apedrejado? Por quê? Qual foi o pecado que acusaram Estevão? Acusaram ele de blasfêmia, porque ele falava que existia o Filho de Deus. Ele falava sobre o Evangelho, e ele foi apedrejado, amados. Então aquela primeira pessoa que lançou a pedra, ela levaria a culpa, se estivesse mentindo. Se aquilo que ela acusou aquele outro fosse mentira, por isso que Jesus falou: olha, você que tem uma acusação contra ela e que não tem pecado, pode lançar a primeira pedra.
Mas quem teve coragem de fazer? De lançar a primeira pedra? Ninguém. Aí todos aqueles homens foram embora, e ele olhou bem nos olhos daquela mulher e perguntou para ela: olha, cadê os teus acusadores? Ela falou: olha, todos foram embora. Ele falou: eu também não vou te acusar. Vai e não peques mais. Olha o que ele falou para ela. Jesus Cristo, amados, ele morreu por cada um de nós, pagou um preço muito alto. E quando você recebe ao Senhor Jesus como teu Salvador, você recebe também a tua salvação. Mas olha o que ele fala para cada um de nós: vai e não peques mais. Quando você desobedece a Deus, logo após conhecer a sua palavra, e você desobedece de uma forma consciente, porque agora você tem consciência, você está crucificando Jesus Cristo de novo. É o que a Bíblia chama de vituperar. E Deus não quer isso. Ele falou para aquela mulher: olha, você já está perdoada, já está até mesmo salva, mas não peques mais, não volte para aquele erro. Amém? Vamos voltar para o Novo Testamento? Ele se fez maldito, levou todos os nossos pecados, as nossas transgressões. Ele vai dizer aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, procure, versículo 17. Preste bem atenção naquilo que Jesus Cristo está falando aqui no versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Olhem todos para cá. O que é que dizia a palavra? Maldito era aquele que não cumprisse a lei. Seria réu de morte. Então, legalmente, segundo a lei, Jesus Cristo não era réu de morte, porque ele não tinha pecados. Ele nunca pecou, nunca errou, nunca levantou um falso testemunho, nunca adulterou, nunca matou, nunca mentiu. Ele não era réu de morte, mas ele morreu pelo meu pecado e pelo teu pecado. Se fez maldito e foi crucificado. A cruz era esse instrumento de suplício. Aquela pessoa que era crucificada ia morrendo aos poucos, agonizando. A dor era muito forte. E naquela época existia 3 tipos de cruz. A cruz latina, que era a parte inferior maior do que as outras partes. A cruz de Santo Antônio, na forma de T, não tinha a parte de cima, era um T. E a cruz de Santo André, que era uma cruz em forma de X. Jesus Cristo, ele morreu nessa cruz, na cruz latina. Por quê, pastor? A Bíblia, ela comprova. Por que ele foi crucificado nessa cruz? Porque tinha o nome dele em cima e o seu pecado. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Por isso que ele foi crucificado em uma cruz latina, que tinha a parte superior. A cruz de Santo Antônio não poderia ser, porque era em forma de T, não tinha aquela parte de cima. E a cruz, essa do Santo André, não poderia ser também, porque é em forma de X. Então ele morreu em uma cruz latina. Tinha a parte de cima que tinha o nome dele e a razão por ele estar ali pregado naquela cruz. Tem até mesmo uma seita que prega que Jesus foi pregado não numa cruz, mas numa estaca. Não tem a menor sustentabilidade essa doutrina. Por quê? Em primeiro lugar, se ele fosse preso ou pregado numa estaca, seria dessa forma. Se você já viu essa figura que os TJs mostram, Jesus pregado assim. Era um madeiro só. Era uma parte só. Seria pregado assim. Seria incoerente essa doutrina, falsa. Por quê? Como estaria o nome de Jesus? A Bíblia diz
que o nome e a acusação dele estava sobre a sua cabeça. Só se ele fosse pregado assim, aqui a acusação dele e depois ele... E outra coisa, quando Tomé, ele vai olhar para Jesus e falar: olha, eu só acredito se eu ver as tuas mãos. E ele fala assim: Jesus, me mostra os cravos. Ou em outras palavras, os pregos. Os pregos. Se fosse uma estaca, amados, seria um prego só. Mas como ele morreu assim, foi um prego na mão esquerda e um prego também na mão direita. Então todas essas refutações bíblicas, elas desmentem essas doutrinas falsas. Jesus Cristo morreu sim em uma cruz. Eu quero mostrar isso para vocês. Evangelho de Marcos, procure aí. Capítulo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 25. Quem já encontrou, diga graças a Deus. E era a hora terceira, 9 horas da manhã. Crucificaram Jesus 9 horas da manhã, mas ele só morreu que horas, amados? Alguém sabe? 3 horas da tarde, a hora nona. Ele foi crucificado a hora terceira. Por quê, pastor? Porque eles contavam a partir das 6 horas da manhã. Eles começavam a contar a hora terceira. Ele estava pregado naquela cruz, preste bem atenção nisso. Estava pregado naquela cruz 9 horas da manhã. E agonizou até 3 horas da tarde, amados. Passou 6 horas ali, agonizando. E teve um momento que a dor era tão forte, amados, que ele pergunta ao pai: Pai, por que me desamparastes? A dor era muito forte. Estava sobre ele, amados, todos os nossos pecados. Nós, que somos réus de morte, nós é que deveríamos estar naquele lugar. E a Bíblia diz aqui, vamos ver. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus, o Cristo. Amém? Cristo é o ungido, o Rei dos Judeus, o escolhido. Essa era a acusação dele. Romana. Porque ele sendo rei, ele estava usurpando o cargo do César. O César, que era o nome de um cargo. César não era o nome de uma pessoa, era o nome do rei dos romanos. O rei dos romanos, o nome dele era César. Então, quando a pessoa, ela queria ser conhecida como rei, era um crime. Então, eles arranjaram essa acusação contra Jesus. Mas ele nunca falou que era rei desse mundo. Ele mesmo falou para Pilatos: olha, Pilatos, o meu reino não é daqui, o meu reino é nos céus. Amém? Então, o Senhor Jesus, ele se fez maldito para que hoje eu e você pudéssemos ser benditos. Hoje você tem a bênção de Deus, porque Jesus pagou um preço altíssimo. Amém? Vamos ler ainda um pouco mais. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, procure aí. Capítulo 7. Capítulo 7, a partir do versículo 1. Quem já encontrou, diga graças a Deus. Diz assim: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem, por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, esta está ligada a ele pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for
do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Diga graças a Deus. Então o apóstolo Paulo diz, olha, enquanto a mulher, o esposo está vivo, se ela se casar com outra pessoa, ela é considerada adúltera. Mas depois que o marido morre, olha, ela está livre. Da mesma forma, só vai servir agora a lei, você só deveria servir a lei enquanto a lei era vigente, podemos dizer assim. Quando Jesus morre naquela cruz, nós também morremos com ele. A lei morreu ali. Então você não deve mais nada à lei. Você vive hoje no novo regime da graça de Deus. Hoje nós vivemos pela fé naquele que morreu naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Diga graças a Deus. E eu quero finalizar lendo ainda a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nós começamos essa ministração lendo a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e vamos voltar para ela para finalizar. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 19. Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 19. Quem já encontrou, diga graças a Deus. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Então você está morto para a lei. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e entregou a si mesmo por mim. Graças a Deus que hoje nós vivemos sobre o regime da graça. Estamos debaixo da bênção de Deus através da nossa fé. Agora eu pergunto para você, será que a nossa responsabilidade ela diminuiu porque estamos na graça? Pelo contrário, ela aumentou ainda mais. Porque alguém morreu por cada um de nós. E nós não podemos desprezar isso de maneira nenhuma. Alguém pagou um preço muito alto para que você estivesse hoje na bênção. Por isso, a tua responsabilidade hoje, é muito maior do que aqueles que viviam pela lei. Porque nós vivemos hoje pela graça, através do amor. Você tem uma responsabilidade muito grande. Qual a responsabilidade, pastor? De amar ao próximo. Amém? Estávamos falando para os irmãos em algumas reuniões que tivemos sobre casais, e um texto, até mesmo do apóstolo Paulo em Efésios, ele diz que a mulher deveria se sujeitar ao marido, mas logo após dizia que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a própria igreja. E eu perguntando para os irmãos, você ama a tua esposa como Cristo amou a igreja? Em que sentido, pastor? Você morreria pela tua própria esposa? Porque foi isso que Jesus fez. Então não é simplesmente a mulher se sujeitar ao marido. Se você faz tudo, se você até morreria pela tua esposa, você faz tudo para que essa pessoa seja feliz, teria algum sentido a tua esposa, a esposa dessa pessoa ir contra ele? Se você faz tudo por ela,
Se tudo que você quer é que a tua esposa seja feliz, com certeza ela vai estar do teu lado, sim ou não? Mas uma coisa não tem a ver com a outra, uma coisa vai encaixar na outra. Quem não estaria junto de alguém que morreria pela sua própria vida? Só se você fosse muito tolo. Qual é o amigo? Ou até mesmo qual é o pai? Ou o esposo que vai morrer pela sua esposa? Então Jesus Cristo pagou um preço muito alto para que você pudesse estar na bênção de Deus, pudesse estar na casa do Senhor, tivesse até mesmo a tua salvação. Não despreze isso, porque Jesus, ele se fez maldito para que a bênção de Deus estivesse sobre a nossa vida. Amém, amados? Vamos ficar de pé e vamos aplaudir bem forte essa palavra. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Mas aplauda forte aquele que se fez maldito para que a bênção de Deus estivesse sobre a tua vida. Diga graças a Deus. Amém.